Oi, pessoal, bom dia nesse 12 de janeiro, cheio de notícias. Já começamos a nossa semana assim na disparada, do jeito que a gente gosta aqui no Mercado Aberto, 8 da manhã em ponto. Bem-vindo, bem-vinda. Fique comigo, porque a gente vai falar muito sobre caso Master. Hoje tem encontro do Banco Central e do TCU. No fronte geopolítico, a tensão aumenta no Irã e os Estados Unidos. O Donald Trump fez novas ameaças, tanto a Cuba quanto a Groenlândia, e ainda tem o Banco Central dos Estados Unidos, não é o nosso não, dos Estados Unidos, sob intensa pressão e intimidação por outros motivos que eu vou te contar ao longo dessa edição do Mercado Aberto. E, claro, vamos falar sobre o acordo histórico, União Europeia e Mercosul, sacramentado na última sexta-feira. Ainda faltam algumas etapas desse processo, mas o grosso, o principal, foi concluído com uma votação favorável no Conselho Executivo ali da União Europeia. Na última sexta-feira, temos entrevista sobre esse assunto. Vamos começar falando sobre o caso Master, que é o grande tema do dia. Logo mais às 14 horas, 2 da tarde, está marcada uma reunião entre o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego Filho, e o presidente da autarquia do Banco Central, Gabriel Galípolo. Depois de muitos ruídos nessa relação e até determinação de uma inspeção técnica in loco no Banco Central, o relator do caso Master no TCU, o ministro Jonathan de Jesus, acabou recuando, diz que é o colegiado do Conselho da Primeira Câmara que vai tomar essa decisão, e aí eles resolveram, Vital do Rego e Gabriel Galípolo, marcar essa reunião. Eu acabei de conversar com o presidente do TCU, ele me disse que está em voo, indo para Brasília, ele é da Paraíba, então imagino que estivesse no estado natal dele, está indo para Brasília, para essa reunião às 2 da tarde. Ele me disse que o objetivo é encontrar um modelo, um processo de trabalho compartilhado que tanto preserve a competência do TCU quanto as prerrogativas do Banco Central. Então, vamos ficar atentos a isso. Também quero chamar a atenção para uma reportagem excelente da Folha de São Paulo, que já havia sido publicada ontem no UOL. Está aqui, tem um esquema e avança nas relações, possível relação, né, de empresas de parentes do ministro Dias Toffoli. Aí já estamos falando sobre outro tribunal, Supremo Tribunal Federal. Esse, de fato, não um tribunal de contas, mas um tribunal de justiça, né, que julga, etc., a mais alta corte do nosso país. Pois é, empresas de parentes de Toffoli, tanto de um primo dele como de 2 irmãos de Ribeirão Claro, que fica aqui no interior de São Paulo, divisa com o Paraná, tiveram como sócio um fundo ligado a suspeitas no caso Master. É uma rede super intrincada, tem um esqueminha que essa reportagem aqui, deixa eu até dar o crédito do Lucas Marquezini e José Marques, porque isso aqui é um trabalho braçal, intelectual intenso. Então, ele basicamente mostra que o Arlim Fundo de Investimentos, que está aqui no meio, fundo Arlim, tinha uma participação nessa Taiaiá Administração, que é justamente a responsável por um resort em Ribeirão Claro, que fica no Paraná. Eu falei São Paulo, me perdoe, Paraná, porque é ali perto da divisa, que pertencia em parte à família de Toffoli, né? Você tem um primo e depois você tem 2 irmãos dele que tem participação em algum momento, não tem mais, mas tiveram ao longo desses últimos anos participação nesse Taiaiá Resort em Ribeirão Claro, na Taiaiá Administração, que é dona desse resort em Ribeirão Claro. Aliás, o ministro Dias Toffoli esteve lá várias vezes nesse resort. E também uma participação, esse Arlim Fundos aqui, direta na DGEP, que está ali à direita do esqueminha Empreendimentos, que é uma incorporadora imobiliária nessa mesma cidade de Ribeirão Claro. E esse Arlim, você pode ver aqui pelo esqueminha, ele é uma teia muito intrincada sempre do Master, né? Então, você tem 2 irmãos do Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli, José Carlos Dias Toffoli, que são sócios e ex-sócios de uma Maria de Participação, que tem uma participação lá nessa Taiaiá Administradoras. E o fundo Arlim, que também investe nessa Taiaiá Administradora, ela é parte de um fundo, por uma teia intrincada de fundos, ela se conecta tanto ao fundo RWM Plus como ao fundo Maia 95. E esse fundo Maia 95 é que é apontado pelo Banco Central como suspeito aí de fazer parte de uma rede super intrincada do Master, responsável pelo desvio, pela fraude de até 11,5 bilhões de reais. O Master, basicamente, ele concedia crédito a várias empresas, tem uma lista no valor hoje, são 36 empresas, muitas delas empresas pequenas, e depois esses empréstimos, eles eram ali diluídos por vários fundos menores, né, formando camadas que ficam
tornam mais difícil a fiscalização, né, e tornam tudo muito opaco e pouco transparente. E esses fundos investiam em ativos chamados ativos podres, né, como ações do antigo Banco do Estado de Santa Catarina. E esses ativos eram inflados no patrimônio, revendidos dentro do fundo e voltavam para o Master na aplicação de CDBs. Então, era um dinheiro basicamente que tinha origem no Master, aí ele se diluía, se perdia ali por uma série de fundos, de camadas que tornavam difícil essa fiscalização e essa visualização pelas autoridades responsáveis, até ele voltar de novo numa aplicação de CDB do Master para prover liquidez, para inchar balanço. Tem lavagem de dinheiro, alguns desses fundos também aparecem naquela investigação carbono oculto da Polícia Federal, que identifica braços do PCC usando esses fundos da REAG. Tudo isso aqui é por meio da REAG, todos esses fundos são ligados à REAG e usam esses fundos para lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, assim, é uma teia super complexa, mas que, obviamente, acende o alerta aí da investigação. Além disso, eu te falei que o Banco Central americano está sob intensa pressão. Por quê? Porque o presidente da instituição, Jerome Powell, veio a público dizer que procuradores federais estão investigando um discurso que ele deu, na verdade, uma audiência da qual ele participou no Senado americano para dar explicações sobre reformas no valor de 2,5 bilhões de dólares que estão sendo feitas na sede do FED, do Banco Central americano, em Washington, D.C. E ele, o Jerome Powell, que é uma figura super discreta, né, que fala pouco, somente nos momentos necessários ali, daquelas coletivas pós-decisões de política monetária, e vem recebendo, desde o início desse segundo mandato, melhor dizendo, de Trump, muitas críticas sobre a decisão de manter juros num patamar que o presidente americano considera elevado. Divulgou um vídeo ontem para responder a o que ele enxerga como uma tentativa de intimidação com essa investigação sobre a reforma no prédio sede do FED. Vamos ouvir. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. E no fronte geopolítico também mais tensão, tanto no Irã, em que manifestações nas últimas semanas já tem um saldo de mais de 500 mortos, isso porque você tem um blackout da internet que está apagada por uma intensa repressão do regime desde a última quinta-feira. Então, são dados sobre os quais é muito difícil você ter qualquer tipo de certeza, pode ser um número muito mais elevado, e você tem uma ameaça dos Estados Unidos. Amanhã, inclusive, tem uma reunião do Trump com alguns dos seus principais assessores ligados à defesa e segurança, porque ele já tinha feito várias ameaças de intervir no Irã de alguma forma, o presidente Donald Trump, e esses protestos, melhor dizendo, vão se avolumando. Trump também fez novas ameaças a Cuba e a Groenlândia. Ele tuitou nesse fim de semana sobre Cuba, né? Ele disse que a Cuba não vai ter mais direito e acesso nenhum, nem ao petróleo venezuelano, nem a recursos venezuelanos. Então, é melhor eles fazerem uma negociação, fecharem um acordo logo antes que seja tarde demais. Aí o Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, respondeu dizendo que Cuba não será ameaçado, que é uma nação livre, independente e soberana, e ninguém vai nos dizer o que fazer. E o Trump ontem, no Air Force One, um avião presidencial, fez novas ameaças à Groenlândia. Olha lá. We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. Pessoal, vamos para o intervalo comercial muito rápido para quem nos acompanha pela televisão, mas fique aí porque já tem mais entrevistas sobre o acordo União Europeia-Mercosul. E você que segue conosco pelo YouTube, vamos dar uma olhada nos mercados hoje. Primeiro no petróleo, né, com essa tensão toda, além de Venezuela, agora temos Irã, o barril do tipo Brent, né, que é referência para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, queda de 0,35%, cotada a $63. E o WTI futuros, uma leve queda de 0,10% aos $58. Então, essas são as negociações aqui do barril futuro, ao contrário do que se pudesse esperar, né, que houvesse uma alta do preço de petróleo por algum
tipo de problema de oferta, né, se você for considerar o que está acontecendo no Irã, por exemplo, mas não é esse o caso. Você tem oferta abundante do petróleo, tanto que o preço caiu quase 20% do ano passado. Vamos dar uma olhada nos mercados, começando pela Ásia, todo mundo ali vivendo, né, num mundo róseo, não está ninguém muito preocupado com geopolítica pelo visto. Tóquio subindo 1,6%, Hong Kong 1,44% e Xangai 1,09%. Vamos passear pela Europa, os mercados já estão abertos, Londres e Paris levemente negativos, Frankfurt sobe 0,12%, Madrid com uma queda mais expressiva de 1,13%. Vamos dar uma olhada em como fecharam as bolsas americanas. Na semana passada, na sexta, né, foi um dia positivo, o SP 500, Dow Jones e Nasdaq subiram 0,65%, 0,48% e 0,81%, respectivamente. E esse movimento foi mimetizado, reproduzido aqui no Brasil. O índice Bovespa também subiu um pouquinho, bem pouquinho, 0,27%. Tangenciou, encostou ali nos 164 mil durante o dia, mas fechou cotado a 163.370 pontos e o dólar comercial voltou a cair 0,44%, R$ 5,36. Agora temos a agenda da semana, que está carregada. Já aviso vocês, daqui a pouquinho a gente dá uma olhada no Boletim Focus, o segundo desse ano, com as expectativas de juros, de inflação, de PIB, etc. Amanhã tem crescimento do setor de serviços, então um índice de atividade importante aqui no Brasil, né, os serviços e o CPI, que é a inflação mensal americana em dezembro, com a expectativa de que vai subir um pouco depois de ter caído ou subido menos que o esperado em novembro. Na quarta-feira temos balança comercial na China e outro de inflação ao produtor, indicador de inflação ao produtor nos Estados Unidos. Aí, passando para quinta-feira, temos PIB no Reino Unido, mensal de novembro, aqui vendas no varejo, outro indicador de atividade aqui no Brasil, pedidos iniciais de segunda-feira de desemprego nos Estados Unidos. E na Alemanha temos inflação IBCBR de novembro no Brasil, isso também nosso aqui referente a novembro, tá? Então, indicador de atividade aqui que é considerada a prévia do PIB, medido pelo Banco Central. Vamos para a tela do IPCA, só para lembrar que na sexta-feira saiu o payroll também, que é aquele principal relatório de empregos. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada nos Estados Unidos. Apesar de terem sido menos abertas, menos vagas do que o esperado, foram 50 mil versus 60 mil que os investidores esperavam. O pessoal da TV já está de volta com a gente, todos reunidos. Apesar disso, o índice de desemprego ficou baixo, 4,4%, era esperado 4,5%. Aí, com isso, o mercado já está achando que o FED só vai começar a reduzir juros em vez de março lá para junho. Pode adiar um pouco essa decisão. Olha o IPCA, a inflação fechada de 2025, o anual ficou em 4,26%, portanto, dentro do teto da meta, que era de 4,5%, depois de um trabalho árduo com uma política monetária ultra restritiva do Banco Central. O índice de dezembro fechou em 0,33%. Aí, olhando aqui o recorte, passando muito rapidamente, o que mais pesou no bolso em novembro, temos passagens, sempre tem aquela coisa sazonal, cadê? Transportes, né, que subiu 0,74%, habitação com a conta de luz, já a bandeira verde, então redução de 0,33%, isso é bom, dá um alívio no nosso bolso, alimentação e bebidas voltou a subir 0,27%.